Boa tarde, bom dia, boa noite. Finalmente vou continuar aqui as três leis dos movimentos planetários formuladas por Johannes Kepler. No último vídeo eu parei na explicação quando Tycho Brahe havia passado o problema da movimentação retrógrada de Marte para Kepler resolver. E neste vídeo eu irei falar sobre a formulação das duas primeiras leis dos movimentos planetários de Kepler. Como eu havia dito anteriormente, Tycho Brahe ele se impressionou com a metodologia que Kepler utilizou para escrever o Mysterium Cosmográfico. Brahe não concordou com as conclusões que Kepler chegou, com as conclusões que Kepler apresenta no Mysterium Cosmográfico ao atribuir as distâncias planetárias aos sólidos platônicos. Kepler estava tão empolgado com seu livro Mysterium Cosmográfico, como eu havia dito anteriormente, que ele distribuiu diversas cópias para diversos cientistas importantes da época, e um deles foi Tycho Brahe. Brahe leu o livro de Kepler e disse o seguinte a respeito do livro dele. Seu livro, intitulado Prodromos Dissertationum Cosmographicum, eu já olhei e folhei o tanto que minhas ocasiões me permitiram fazer. Ele realmente me deu mais do que um mediano prazer. Você desenvolve uma inteligência e perspicácia brilhante. É uma ideia original e genial de relacionar como você fez as distâncias e os períodos dos planetas às propriedades simétricas dos sólidos regulares. Ainda assim, não quero dizer que você está certo em tudo. Se utilizar os reais valores para as excentricidades planetárias obtidas por mim durante vários anos, será possível fazer verificações mais precisas. O Mysterium Cosmográfico foi publicado em 1596 e essa resposta Brahe deu a Kepler em 1598, ou seja, 2 anos após o lançamento do seu livro. O que Brahe quis dizer com essa meia crítica, essa crítica construtiva de fazer mais observações ou com base em observações mais precisas? O que Brahe quis dizer com observações mais precisas? Brahe passou 35 anos coletando informações observacionais dos movimentos dos planetas. Ele era um dos principais cientistas da época, no sentido tanto observacional quanto astronômico e também astrológico, porque antigamente, até um pouco depois de Kepler, a astrologia era vista como uma ciência, assim como a astronomia, a física, a química, ela também era uma ciência. As detalhadas observações feitas por Brahe durante esses 35 anos geraram muitas informações, geraram muitos dados computados que faziam parte, desse conglomerado, vamos dizer assim, de laboratórios que era a ilha de Riven e o castelo Uraniborg. Eu falei um pouquinho desse castelo e da ilha no vídeo anterior, quando Brahe convidou Kepler para trabalhar com ele. Brahe basicamente disse a Kepler o seguinte: Kepler, não basta você apenas se basear em matemática para descrever os movimentos dos planetas e as distâncias que os planetas estão um do outro, bem como do Sol. Se tratando de astronomia, uma ciência exata, é necessário que os dados sejam coletados de experimentações, ou seja, é necessário o processo empírico. E o que é o empirismo? O que é esse processo empírico que Brahe indiretamente diz a Kepler? O empirismo é o teste, a provação das suas teorias. Como se funciona isso cientificamente falando? Vamos supor que você apresente uma hipótese, uma teoria sobre o movimento planetário, como Kepler fez, por exemplo, sobre as distâncias e os sólidos platônicos. A sua hipótese é uma primeira etapa de todo o conhecimento científico que você pretende produzir e também demonstrar que a sua teoria é válida. Essa hipótese é a primeira etapa. Então vamos colocar a hipótese aqui. E logo em seguida dessa hipótese, você tem algumas opções. Ou você continua trabalhando nessa hipótese, ou você confronta essa hipótese com uma outra hipótese parecida. Pode ter sido
feita por você, pode ter sido construída por um outro cientista. Enfim, você vê se isso que você está apresentando já foi apresentado por algum outro cientista anteriormente ou ao mesmo tempo que você, porque isso não é incomum de acontecer. Ideias concomitantes ocorrem o tempo inteiro no mundo inteiro. É por isso que uma dessas etapas do método científico é pensar na sua hipótese, trabalhar a sua hipótese e verificar se não há nenhuma outra hipótese que está sendo discutida no momento em qualquer outra instituição de pesquisa que é parecida, complementar ou totalmente diferente da sua, mas com o mesmo embasamento, vamos dizer. Ao perceber que sua hipótese é inédita, o que deve ser feito? O segundo passo, na verdade, do método científico seria você apresentar a sua hipótese de forma melhorando essa hipótese e preparando essa hipótese para uma possível experimentação. No caso dos astrônomos antigos, a experimentação seria a confrontação da matemática feita previamente. Por exemplo, quando Kepler elaborou as distâncias planetárias, ele esboçou os valores das distâncias. Não que estivessem errados, mas estava faltando, melhor dizendo, observações mais precisas, dados mais precisos, que sim, Brahe possuía esses dados. É por isso que Brahe meio que puxa a orelha de Kepler ao dizer que não basta você falar das distâncias planetárias e dos sólidos platônicos, você tem que embasar o seu conhecimento, a sua hipótese, na experimentação. Tendo a hipótese e tendo ela preparada para a experimentação, a teoria científica está pronta para ser validada ou desbancada mediante essa experimentação, mediante ao empirismo. Após preparar a hipótese para a experimentação, essa teoria será confrontada com a realidade. No caso dos astrônomos, no caso de Kepler, por exemplo, com as distâncias planetárias reais computadas por Tycho Brahe ao longo desses 35 anos. Então nós temos a hipótese, que seria a tese, temos a antitese ou antítese, que faz um contraponto para a sua hipótese, para a sua tese, e logo após esse confronto entre esses dois lados do método científico, nós temos a síntese, ou seja, essa síntese ela já deve ter passado pelo empirismo, ou seja, já deve ter passado por experimentação. No caso da astronomia antiga, experimentação matemática com base em observações astronômicas. Kepler começou a trabalhar no problema de Marte apresentado por Brahe para tentar investigar, ou melhor, para investigar o porquê Marte aparentava estar tendo um movimento retrógrado. E o que seria o movimento retrógrado de Marte? É sempre bom reforçar que o movimento retrógrado de Marte, ou seja, o movimento para trás de Marte, não é um movimento real, ele é um movimento aparente para nós que estamos aqui na Terra. Eu vou colocar uma imagem do movimento retrógrado aparente de Marte para nós entendermos melhor o que vem a ser esse problema que os astrônomos antigos estavam tentando resolver. Por a Terra estar mais próxima do Sol do que Marte, a sua velocidade orbital será um pouco maior do que a de Marte. Isso faz com que, em determinada época do ano, a Terra ultrapasse Marte ao orbitar o Sol. Na época em que a Terra ultrapassa Marte, a impressão que dá ao movimento que é descrito no céu, dá a impressão que Marte faz um pequeno loop e começa a se movimentar para trás. Por isso que é chamado de movimento retrógrado de Marte. Melhor dizendo, movimento retrógrado aparente de Marte. Eu vou colocar novamente a imagem para que fique bem claro que é apenas um movimento aparente. Marte em nenhum momento ele dá uma deslizadinha e vai para trás, ou muito menos escorrega, né, no seu plano orbital. Uma vez entendido esse problema, essa diferença nas velocidades entre a Terra e Marte, o que Kepler precisou entender? Kepler teve que entender o real motivo dessa retrogradação de Marte. Kepler percebeu que a diferença nas velocidades orbitais dos planetas ela se dava porque a órbita ao redor dos planetas não deveria ser
circular. Entender que as órbitas ao redor do Sol não são circulares foi o primeiro passo que Kepler deu para formular as duas primeiras leis dos movimentos planetários. Além das diferenças de velocidade entre a Terra e Marte ao redor do Sol, ele percebeu uma pequena diferença em determinadas épocas do ano da própria Terra, do nosso próprio planeta, ao redor do Sol, e também das velocidades que diferenciavam uma das outras dos demais planetas, principalmente Marte, que era o objeto de estudo de Brahe e, consequentemente, de Kepler. Ele percebeu que em determinadas épocas do ano, os planetas eles variavam de velocidade de acordo com o plano orbital em que eles se encontravam. A investigação de Kepler teve que fazer uma pausa, porque, infelizmente, em 1601, Tycho Brahe falece. Brahe morreu de complicações no fígado, na bexiga, principalmente na bexiga, porque ele era um bom vivant, gostava de beber bastante e teve diversas complicações. Inclusive, ele tinha um nariz, a parte da cartilagem do nariz de Brahe era feita de chumbo, porque ele perdeu num duelo de pistola que ele disputou com um colega. Ele era realmente um bom vivant, vamos dizer assim. A investigação de Kepler sobre as diferenças nas velocidades orbitais teve que fazer uma pausa por problemas legais, porque a família de Brahe não queria fornecer os dados que Kepler precisava para terminar a sua investigação. Então, Kepler precisou da ajuda de diversas pessoas influentes da época e entrar com advogados e tudo mais, para poder reaver esses dados e, assim, continuar a investigação das órbitas planetárias. Além da morte de Brahe, em 1604, há a explosão de uma supernova, que ela fica visível no céu por muito tempo. E o que a explosão da supernova pode ter trazido de diferente para as pesquisas astronômicas da época? Como eu disse lá no início dos primeiros vídeos sobre a astronomia antiga, principalmente a astronomia grega, acreditava-se que o céu noturno jamais iria se modificar. É por isso que é chamado popularmente de firmamento, ou seja, que não há uma alteração no firmamento. As estrelas sempre estarão lá e isso não irá mudar. E o que a supernova trouxe de novo para as ciências astronômicas? Ela meio que chacoalhou, né, as instituições astronômicas da época ao demonstrar que o céu não é imutável. O céu está em constante evolução e mudança. O aparecimento de uma nova estrela, essa supernova de 1604, que não seria bem uma estrela, mas eles julgavam que fosse uma estrela na época, ela vem para abalar realmente essa crença de que o céu noturno, que o céu, a abóbada celeste, o firmamento, era imutável. Quando os dados observacionais de Brahe retornaram para as mãos de Kepler, ele pôde, enfim, continuar a sua investigação das velocidades e do formato das órbitas ao redor do Sol. Kepler levou muitos anos para concluir o seu livro que mudaria a astronomia para sempre. Para escrever a primeira lei dos movimentos planetários, a famosa primeira lei de Kepler, ele precisou refazer os cálculos 66 vezes. E ao formular a primeira lei dos movimentos planetários, Kepler estava ciente de que ele estava mexendo ali com uma ciência nova. E qual é a primeira lei de Kepler? Eu vou colocá-la aí na tela. Ela é bem simplesinha. Ela diz que os movimentos dos planetas ao redor do Sol não são circulares. Eles são em forma de elipse. Eles são elípticos. A primeira lei de Kepler diz que o movimento dos planetas ao redor do Sol não é circular. Ele é em forma de elipse. A elipse é esse formato que vocês estão vendo aí na tela, e ela possui o Sol em um dos seus focos. Eu vou procurar uma imagem que demonstra o que são os focos em uma elipse. E o Sol se encontra em uma delas. A junção das observações de Brahe com os cálculos de Kepler já foi uma grande ruptura na ciência antiga. A partir dali, nós estávamos abandonando a circularidade da órbita e passando para um modelo totalmente
novo, ou seja, a astronomia estava começando a galgar os novos passos de uma ciência moderna. Kepler estava tão engajado em romper com a astronomia antiga que, se vocês verem os vídeos anteriores sobre o mistério cosmográfico, no livro do Kepler, né, o mistério cosmográfico, ele demonstra ser uma pessoa que crê muito. Ele tinha uma crença elevada nos objetos, como por exemplo os sólidos platônicos e tudo mais. Falava muito de Deus. Nesse livro novo, que eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho, ele tende a ser mais científico, vamos dizer assim, mais cético. Inclusive, aquela movimentação que os planetas possuem, que ele chama de anima motrix, que é aquela vontade que os planetas têm de orbitar o Sol, ele descarta totalmente. Kepler foi até um pouco ríspido, vamos dizer assim, ao desbancar uma teoria que ele mesmo apresenta no livro anterior, que é a anima motrix. Ao descartar a hipótese dessa anima motrix, Kepler está unindo a astronomia com a física. Ou seja, Kepler está unindo a astronomia, que é aquela ciência que estuda os movimentos planetários, com as causas dos movimentos planetários, que é responsabilidade da física. Mesmo sem a intenção, Kepler está esbarrando ali num movimento, né, numa força gravitacional. Ele não explica o que faz com que os planetas se movam ao redor do Sol, mas ele deixa claro que não é por vontade própria. Ele descarta a hipótese da anima motrix. Antes mesmo de chegar à forma elíptica do movimento orbital dos planetas, Kepler diz o seguinte: sendo a única possibilidade que resta é a de que esta intensificação na velocidade e fraqueza resida em outro ponto, nominalmente neste ponto no qual é tomado como o centro do mundo, de onde as distâncias são medidas. Kepler, como eu disse há pouco, ele está esboçando o que seria a gravidade, bem melhor tratada por Newton algumas décadas depois. A diferenciação da velocidade nos momentos em que o planeta está, e em qual momento da elipse o planeta está, Kepler já dá uma ideia de que a forma não é circular. Ele vai no livro dele, que se chama Astronomia Nova, olha só que nome bonito, né? Para inaugurar uma astronomia nova e moderna, Kepler nomeia o livro dele de Astronomia Nova. No livro dele, o Astronomia Nova, Kepler ele demonstra passo a passo a construção das suas hipóteses e, consequentemente, da formulação das leis dos movimentos planetários. Bem, continuando aqui, depois de formular a primeira lei dos movimentos planetários, que é a lei da elipse, Kepler, ao mesmo tempo, ele percebeu que dali poderiam sair dois novos postulados científicos que modificariam a astronomia. Esses dois postulados que Kepler introduz na Astronomia Nova, de forma brilhante e com muito embasamento matemático, eles desbancam 1500 anos da astronomia de Ptolomeu. A astronomia de Ptolomeu, como nós vimos nos primeiros vídeos de astronomia antiga, é a ciência astronômica, é a ciência dos céus, que ficou vigente por todo esse tempo até que Copérnico começou a modificar o entendimento sobre o geocentrismo, que na verdade já estavam começando ali a ruptura desse pensamento, já estávamos começando a colocar o Sol no centro do universo, ou seja, do universo, o mundo da época, né? E essas leis de Kepler, ele tinha plena certeza de que modificariam a astronomia, porque além de estarem bem embasadas matematicamente, elas possuíam uma carga muito grande de experimentação. E nesse mesmo momento em que Kepler estava pensando na forma elíptica para o movimento planetário dos planetas ao redor do Sol, ele também percebeu que era necessário demonstrar da onde veio essa forma elíptica. Ele fez testes com várias figuras geométricas. Eu vou colocar uma figura agora aí para vocês,
que demonstra que a elipse ela provém da figura geométrica cônica. Eu vou colocar aí, vocês já devem estar vendo, vocês podem ver que a elipse é um dos cortes da figura cônica. Quase que ao mesmo tempo, quando Kepler formula a primeira lei dos movimentos planetários, a lei da elipse, ele já obtém a segunda lei dos movimentos planetários. Ela é um pouquinho mais complicada de entender, não é tão simples a sua escrita. Eu vou colocá-la aí na tela, primeira forma dela pura mesmo, a escrita da lei, e depois uma imagem demonstrando o que ela quer dizer. Segunda lei dos movimentos planetários. O raio vetor que liga o planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Eu vou falar e vou colocar a imagem aí na tela ao mesmo tempo para que fique bem claro. A apside, ou upside, que é esse raio vetor, essa linhazinha que liga imaginariamente, vamos deixar bem claro, que liga o Sol à Terra, por exemplo, ela percorre o mesmo espaço em tempos iguais, ou seja, ela percorre espaços iguais em tempos também iguais. Não importando a distância que o planeta esteja do Sol, essa linha que liga a apside, ou raio vetor, ou apside, ela irá varrer o mesmo período e a mesma distância, não importando em qual momento, em qual área da elipse o planeta está. Isso também demonstra que quanto mais próximo do Sol o planeta está, maior velocidade ele tem. Quanto mais afastado, menor velocidade ele possui. O livro Astronomia Nova de Kepler, ele rompe quase que completamente, de uma vez só, com a astronomia antiga, ao colocar de fato e de uma vez por todas o Sol no centro do movimento dos planetas, por demonstrar que a esfericidade da órbita é errada e também por demonstrar que as velocidades dos planetas em relação ao Sol dependem das distâncias. Para finalizar, eu vou colocar o trechinho em que Kepler apresenta para o mundo a forma elíptica, mas somente a figura que ocupa o meio entre um círculo e a elipse é outra elipse. Assim sendo, a elipse é o caminho do planeta. No próximo vídeo, eu vou apresentar a terceira e última lei de Kepler, a lei da harmonia. Espero vê-los e vê-las no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.